Então Noé, ele obedeceu, ele entendeu, ele por quê? Porque ele amou ao Senhor. E ouviu a voz de Deus. E existe algo tão poderoso, irmãos, nessa questão de ouvir Deus, que ouvir a Deus não é somente você por um período, mas é constantemente. Se Deus quiser falar contigo, você está disposto a ouvir, a escutar aquilo que Ele tem para falar. E como eu disse na quinta-feira, ouvir é bem diferente de escutar. Ouvir, todo mundo está ouvindo, mas escutar fala de ouvir com atenção e perceber aquilo que Deus quer fazer. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que a maior prova de amor que nós temos hoje para com Deus é estar atento àquilo que Ele está dizendo. Será que Ele está precisando falar uma, duas, três, confirmar, reafirmar? Eu estava lavando louça hoje. O homem lava louça também, tá? E Deus falou comigo assim: as pessoas não estão atentando para a minha voz. As pessoas querem uma aprovação humana. O que mais tem valor para você? Deus falar com você ou alguém acariciar o seu ego? Seja sincero. Nós estamos em um culto de família, culto de domingo, um culto que Deus está tratando a nossa vida, a nossa família, para que nós sejamos uma resposta dentro da nossa casa. Nós não seremos uma resposta de qualquer maneira. Nós seremos uma resposta se nós ouvirmos a Deus e fizermos aquilo que Ele disser. Como amar ao Senhor? Como amar a Deus? A maior prova que amamos ao Senhor é colocar em prática tudo aquilo que Ele disse. Irmão, se nós pararmos para pensar agora, e você fizer uma reflexão sobre tudo aquilo que Deus já te disse, a teu respeito, o que você fez? O que nós fizemos? E às vezes nós não precisamos de que Deus fale de novo. Nós estamos ludibriados, irmãos, por essa questão da visibilidade. Nós queremos que todo mundo saiba que Deus falou comigo. Nós estamos querendo que todo mundo saiba que eu sou o privilegiado de Jesus. Não me toque, eu sou ungido. Deus falou comigo. Deus me disse que vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar. Só que eu não arredo o pé, não faço nada. Ei, quando Deus fala com você e você começa a caminhar dentro daquilo que Deus tem, existe um caminho de renúncia. Se nós não estamos renunciando nada, é porque nós não estamos cumprindo aquilo que Deus disse.
se está muito favorável, se está muito tranquilo, irmão. Ah, pastor, eu vim hoje aqui para receber uma palavra de vitória. Essa é a vitória que Deus tem para o povo de Deus, irmão. Essa é a vitória que Deus tem para a nossa vida. Um caminho de transição, um caminho de mudança, um caminho de olhar para a cruz. Aleluia. E como eu disse, Noé não precisou muita coisa. Deus falou, ele fez e pronto, já era. E teve respaldo para toda a sua casa. Pastor, mas meu filho é terrível. Se você obedecer à voz de Deus, seu filho vai se transformar em bênção. Minha filha é isso, minha filha é assado. Se você obedecer à voz de Deus, tudo isso vai mudar. Você vai conquistar eles no amor do Cristo. Você imagina a luta que os filhos de Noé passavam. Ô, vamos jogar uma bola. Cara, agora não dá. Agora eu não posso. Vou ter que tirar madeira com meu pai. Mas você tá fazendo, seu pai está naquela ideia louca. Então Deus falou com meu pai. Irmãos, se você acreditar realmente naquilo que Deus disse, os seus filhos vão te acompanhar e vão dizer: Deus falou com meu pai, Deus disse para o meu pai. Só que nós precisamos o quê? Seguir fiel naquilo que Deus disse, irmão. Não adianta nós ficarmos concheando entre dois pensamentos. Ou eu faço aquilo que Deus disse, ou eu vou sucumbir. Diga para o seu irmão assim: ou você faz o que Deus disse, ou o leão vai te matar. Você já sabe qual que é essa passagem, né? A Bíblia olha e fala para o homem de Deus: ó, você vai lá em Betel e profetiza contra o altar de Jeroboão. Vai lá e dá uma palavra para aquele homem. Só que é o seguinte: você não come naquele lugar, você não bebe naquele lugar, e você não volta pelo mesmo caminho. Irmãos, entenda uma coisa: todas as vezes que Deus fala conosco, Deus, ele é específico e preciso. Pastor, não entendi. Dobre o joelho. Deus, eu preciso de clareza sobre o que o Senhor me falou. Não fique confundido, irmão. Eu preciso de clareza. Deus, eu quero fazer, eu desejo fazer, mas eu preciso de clareza para que eu possa fazer e ser preciso naquilo que o Senhor está me dizendo. Não coma, não bebe, não volte pelo mesmo lugar. Satanás, ele quer ludibriar, irmãos. Ele quer fazer com que aquilo que Deus te disse seja o quê? Sufocado pelas coisas, por um sistema, pela religiosidade, por tantas coisas. Mas por que muitas das vezes nós somos sufocados por isso? Porque nós não amamos o Cristo de tal forma, nós não amamos a Deus de tal maneira para que essas coisas não venham nos afligir.
Porque se eu amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com todas as forças, essas coisas não vão roubar a palavra do Deus eterno sobre a minha vida. Aquilo que Deus te disse vai cumprir. Por quê? Porque você é apaixonado, você ama Jesus, Jesus está dentro de você, está ministrando sobre a tua vida. Mas quando você fica meio vacilando, que você depende do ser humano, de alguém para dar uma massageada, para dar uma... Irmãos, isso vai nos roubando. Ah, pastor, não é lógico, irmão. Irmão, vamos ser sinceros. Quem que não gosta de elogio? Tem alguém aqui? Tem algum anormal? Todo mundo gosta. Mas tudo isso, irmão, ela não pode substituir aquilo que Deus te disse, aquilo que Deus me disse. Se existe um tempo de silêncio, se existe um tempo que as pessoas não estão falando nada, entenda que a propósito de Deus está tratando a nossa vida. Já teve tempo, eu e a Gládia estamos fazendo algo na igreja, e para nós está muito top. Tá aqui. Só que você vê a cara das pessoas de nada, irmão. Sério, irmão. Não fala nem que tá bom nem que tá ruim, mas tá. E você fala, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. E Jesus, você está no caminho, mãe. E você precisa continuar, irmão. Mesmo que 100 pessoas te olhem com cara de nada. Sabe por quê? Porque mais vale a palavra dele do que tudo aquilo que está à nossa volta. Quando eu amo a Deus, quando eu amo o Senhor, eu entendo aquilo que Ele quer fazer dentro do meu coração e através da minha vida, querido. Jesus tem muitas coisas para destravar sobre a tua casa e sobre a tua família, mas vai começar através de você, de um entendimento seu, da sua vida, de você se colocar realmente na brecha e dizer: eis-me aqui, eu quero ser essa pessoa. Aleluia. Sabe o que é mais difícil? Que às vezes nós nos colocamos em lugares de contra a vontade do Senhor, contra a palavra do Eterno. Mas Deus nos traz nessa noite aqui, irmão, para trazer um alinhamento sobre o nosso coração. Eu acredito, irmão, eu continuo crendo que um homem posicionado, uma mulher posicionada, ela vai mudar toda a situação da sua casa. Ei, existe uma inversão de valores, de princípios, de tempos que muitas das vezes a pessoa não entende. Quem ama a Deus, irmãos, dedica tempo para Ele. Pense só por um minuto. Isso não está aqui, tá? Mas pense só por um minuto. O que você mais dedica tempo? Pode pensar. Talvez seja lá, seja WhatsApp, seja joguinho. Crente não joga não, né? Não? Então seja livre, que eu vejo muitos crentes jogando. Seja futebol, seja voleibol, seja ciclismo, seja o que for, que você investe tempo. Se Deus bater na porta do seu coração hoje e falar para você assim: todo esse tempo que você investe nisso,
Eu quero que você fique na minha presença. Como será? Será que nós vamos chorar como criança mimada? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus ministrou algo no meu coração já tarde, irmão, sobre essa questão de que às vezes nós investimos tão pouco no reino. Chegou um tempo de nós priorizarmos, irmãos, priorizarmos aquilo que Deus quer fazer. Existe uma palavra sobre a minha vida, existe uma palavra sobre a tua vida. Eu admiro, irmãos, quando eu dou uma missão para alguma pessoa, ela faz com dedicação, ela se prepara, ela vai. Como pastor, meu coração, irmãos, se alegra demais. Eu imagino como Deus fica. E a pessoa é específica naquilo que ela recebe. Assim é no reino de Deus, irmão. Você recebeu uma palavra do pastor, você foi específico. Eu acredito que isso é um reflexo daquilo que Deus está construindo no seu espiritual também. Agora, quando você leva a sua vida de qualquer forma, irmão, isso é um reflexo do seu relaxismo espiritual também. Misericórdia, pastor. Sabe por quê? Porque eu não amo totalmente o Senhor. Porque eu não coloco Ele em primeiro lugar. Eu coloco tudo. Se der tempo, eu faço o quê? Eu vou na igreja. Se der tempo, eu faço isso. E se der tempo, eu faço aquilo. Mas aquilo que você pensou, que eu falei, se de repente Deus pedir para você renunciar, isso para você é prioridade. Eu até brinquei com o irmão, foi quinta-feira, mas esse irmão, ele é bem pentecostal, ele é bem... Acabou o culto, ele estava ali, comemorando o gol do... Não sei de que time, hein? E eu falei para ele, e ele deu um grito lá, né? E eu brinquei com ele, falei, mas lá na igreja tem que ser assim, irmão. Só que esse irmão, ele, graças a Deus, eu brinquei só com ele é uma pessoa bem animada no culto. Mas, irmãos, tem uma coisa que, sinceramente, irmão, que coça meu dedo no WhatsApp, nas postagens, é isso. O que, pastor? Quando eu vejo um crente que é no jogo do, sei lá que time, qualquer porcaria desses times aí, o camarada posta, grita, se esperneia, faz um trem, cara, dentro da igreja. Ô Satanás do inferno. Se for com você, irmão, é para você. Ah, pastor, o senhor está... Tem gente que fala assim, é indireta. Não, é direta mesmo, é para você mesmo. É para você, se você sentiu que você é desse caminho, muda de caminho, irmão. Cristo tem que ser prioridade na sua vida. Cristo tem que... Eu não sou contra você torcer para um time de futebol. Às vezes a pessoa acha que eu sou até anormal, porque eu não torço para time nenhum. Todo homem torce para time, eu não torço, não gosto. Nunca fui fã. Comecei a namorar com minha esposa torci para um negócio aí. Eu te falo a verdade, esse time é encardido, irmão. O povo, sei lá, um negócio meio estranho. Parece que é uma maldição eterna. Falo, Jesus, tem misericórdia. Mas graças a Deus ela foi liberta, irmão, pelo sangue de Jesus. Você pode glorificar a Deus, irmão? Que time, depois você descobre, irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo, irmão, depois você conversa com ela aí. E você vê que, por exemplo, se nós brincamos aqui, só que é algo que é muito real, irmão. É muito real. Nós valorizamos muitas coisas, mas nós não valorizamos o Criador. Nós valorizamos mais a criatura do que o Criador.
Ei, existe uma inversão de valores, nós não podemos entrar mais nessa. Nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida, e a prioridade na minha vida e na sua vida é Jesus, é Deus. Você está entendendo, irmão? Você está compreendendo que o Espírito Santo de Deus está trazendo no seu coração agora, que isso precisa mudar sobre a tua vida. Ah, pastor, eu gasto 2 horas no celular, gaste 2 horas falando com Jesus, irmão. Gaste 2 horas mandando mensagem para as pessoas, abençoando pessoas, pregando o evangelho. Irmãos, bate no peito assim, diga: eu sou a resposta para esse tempo. Não permita que essas coisas te roubem, não permita que as horas te roubem, mas permita que o Espírito Santo te encha nessa noite, para que você pratique e exerça a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que esse homem que foi profetizar, esse homem de Deus, para ajudar lá em Betel, ele profetiza, irmão, sobre o altar. O rei manda prender ele. Quando o rei manda prender ele, a mão do rei fica endurecida. O rei fica assustado. Ora para que Deus volte ao normal. Ele orou, Deus voltou ao normal. Porque Deus tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com Ele. Ele fez tudo certinho, irmão. Talvez a nossa vida é dessa forma, nós estamos fazendo tudo certinho, mas de repente vem alguém, tenta nos ludibriar. De repente vem alguém, às vezes dentro da igreja, Joyce. Mas crente dentro da igreja Não. Ô Joyce, não, eu estou firme nessa palavra. Não, Joyce, acho que você entendeu errado. Não é totalmente isso. Não é tudo isso que Deus falou. Fica tranquilo. Pode dar um, né? Sim, reto. Aqui. Não, vamos por aqui. Nós vamos chegar no mesmo lugar. Fica tranquilo. O grande defeito nosso, sabe o que é? É criar atalhos. Deus falou assim: não volte pelo mesmo caminho. Ofereceram um monte de coisa para ele, não aceitou de início. E ele pega e vai o quê? Vai embora para outro caminho. Mas em um determinado tempo, irmão, vai até ele um profeta velho. E esse profeta velho fala o quê? Volta lá em casa, vamos comer, vamos beber, vamos tomar um cafezinho. Fiz uma picanha na chapa. Essa é a minha Bíblia, tá? Tá, ó. Volta lá, vamos lá. Não, mas Deus me disse que não é para mim voltar. Eu sou profeta também, rapaz. Só não estou ouvindo Deus. Só não estou no exercício. Mas eu sou profeta. Ele não falou que ele não estava no exercício, né? Mas ele falou assim: Deus me disse para você voltar. Diga comigo: Deus é preciso. Não caia, irmãos, em ludibriações. Aprenda a ouvir realmente Deus, a discernir a voz de Deus, a discernir aquilo que Deus te falou. Deus te diz sua palavra, vai até o fim com ela. A não ser se o próprio Deus te fala, irmão.
e você tem uma convicção sobre o teu coração, não permita que as pessoas toquem naquilo que Deus te disse. Pastor, irmãos, eu estou dizendo aquilo que eu vivi na pele. E eu já disse aqui nessa casa, por muito tempo eu caminhei, permitindo que as pessoas colocassem as mãos naquilo que Deus me disse, tentando mudar para agradar alguém. Não, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós precisamos amar a Deus de tal ponto que muitas das vezes nós vamos desagradar pessoas para agradar o Senhor. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso irmão. O fato de você desagradar, não concordar com ele, não diz que você não está amando ele. Você está ensinando ele a caminhar dentro da palavra do Senhor. Você está comigo, irmão? Diga: eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Só assim nós vamos cumprir, irmãos, aquilo que Deus disse. O pecado, ele está o quê? À porta, batendo, procurando só uma ocasião para ele entrar, para ele tomar conta. E existe muitos de nós que estamos vacilando. Não brinque. Creia que Deus está trazendo sobre o teu coração nesse tempo essa palavra, para que haja uma cura dentro da sua casa, no seu ambiente familiar. Quando você ama a Deus, irmão, você começa a entender realmente o coração de Deus, entende aquilo que Ele quer fazer dentro da sua família. Amém? Estava ouvindo uma palavra hoje, irmãos, que aquilo ali me chamou muita atenção. E nós estamos falando dentro dessa questão da família, que a família precisa ser tratada, precisa amar o Senhor. E existem muitas famílias, irmãos, que estão sofrendo. Ontem nós atendemos uma mãe, irmão. Nós chegamos aqui do Paraguai, acho que era 9h30, nós fomos atender uma mãe desesperada. E aquilo dali dói o nosso coração, como pastor. E hoje nós estamos ouvindo uma palavra praticamente que diz respeito sobre as questões que a família está passando hoje. Por que Deus chamou eu como homem e você como mulher também? Para o quê? Para abençoar a nossa casa. E existe uma desconexão entre pai e filho, entre mãe e filha, aonde os filhos estão se perdendo. E esse pastor, ele fala muito claro sobre a desconexão que emocional. Existem filhos que foram feridos no começo, no início da sua caminhada, e aí ele não consegue ter um vínculo com o pai, não consegue ter um vínculo com a mãe. Queridos, se isso acontece dentro da sua casa, escute bem, você precisa rever algumas coisas, porque você precisa ser voz no coração do seu filho. Está me escutando? Você precisa, filho, ouvir o seu pai, o coração do seu pai. Senão lá na frente vai dar ruim. Por isso que existe essa exigência para esse tempo, essa palavra de uma conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Essa desconexão emocional está acontecendo, irmão, e ela é real. Onde filhos não entendem a mãe nem o pai, e o pai da mesma forma. Procura sentar, alinhar, procurar saber o que está passando dentro do coração do seu filho. Filho, abre o seu coração, converse com o pai. Amém? Eu abri um espaço essa mensagem para falar isso, irmão, porque existe uma necessidade. Porque toda casa
ela precisa ser um ambiente de cura, irmão, amém? Nós não podemos mais permitir que nós estejamos aqui nos domingos, na quinta-feira, sendo igreja, e a nossa casa não se tornou uma igreja. Talvez para alguns ouvir isso se torna um ambiente ruim, porque, pastor, ainda eu não estou vivendo isso, mas Deus está trazendo, porque Deus quer trazer cura sobre a tua vida e sobre a tua casa, abençoada. Poxa, pastor, mas então é para você entrar, para você viver, para você desfrutar, para você amar o Senhor intensamente. Amém? Como eu disse, irmão, a maior prova que amamos a Deus é colocar em prática aquilo que Ele nos disse. Mateus capítulo 3, verso 44 diz assim: o reino dos céus semelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu. Certamente certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. E então, transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele terreno. O que é isso? Isso é o reino de Deus. Um homem chega num terreno, encontra um tesouro escondido, esconde de novo, pega tudo que ele tem, vende e compra aquele terreno. Amar ao Senhor requer renunciar tudo aquilo que nós temos. Isso é o reino de Deus, Emerson. Pegar tudo que eu tenho e deixar para seguir fielmente. Pastor, o senhor está falando que eu tenho que vender casa. Irmão, você é sábio, você é inteligente, você sabe o que eu estou falando. Você sabe daquele orgulho, você sabe daquela soberba, você sabe daquelas coisinhas que te prende. Você sabe daquilo que muitas das vezes, você sabe do pecado de estimação. Pastor, crente tem isso? Tem crente que fala assim: é o meu pecado. Eu não consigo, pastor, já faz parte da minha vida. Quando o seu irmão fala: meu irmão, você é chamado de justiça de Deus. Então não tenha você nesse padrão, nesse lugar tão terrível. Se você observar, irmãos, a Bíblia, quando Mateus escreve lá em 22, a partir do 37, quando fala sobre o mandamento do Senhor, que amar o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua inteligência, com toda a sua força, de todo o seu coração, e amar o próximo como a ti mesmo, nós vamos perceber que muitas das vezes nós não estamos envolvidos neste lugar. Nós estamos longe, irmão Azael. Nós viemos para o culto, sentimos uma gracinha, um amor, choramos e nós achamos que é tudo, irmão. Não. Amanhã, quando der tudo ruim, amanhã, quando dá tudo errado, Lucas, nós precisamos continuar amando o Senhor. Se a enfermidade bater na minha porta, irmão, eu preciso continuar amando o Senhor. E coisa terrível é para um pastor. Ele está diante da igreja, orando para Jesus curar, e ele está enfermo. Ô irmão, só quem já viveu isso sabe o que eu estou falando. Passando a prova, não tinha dinheiro nem para comprar cachorro quente. E aí, pastor, ora, vamos orar.
declarei, falei: irmão, fica tranquilo, Deus vai enviar dinheiro da sua conta. Nem sei por que eu disse aquilo, irmão. E Deus enviou dinheiro na conta do irmão. Apareceu do nada. E eu continuei comendo cachorro quente. Isso é na época da vaca gorda, tá? Porque teve uma época que nem cachorro quente eu comia. Dona Zenaide nunca mais viu nós. Quem lembra da Dona Zenaide? Você lembra, né, Aris? Eu não sou tão antigo não, irmão. Aleluia. Vai revelando, Deus, a idade do Aris. Aleluia. Deus é bom, irmão. Você está entendendo? O negócio é espinhoso, é. Mas existe um caminho de vitória, um caminho de bênção para a tua vida, irmão. Sabe por quê? Porque Deus faz isso para nos aperfeiçoar, nos moldar, para conquistar, irmão. Deus não vai entregar uma nação para nós se nós não estivermos preparados, irmão. Deus não vai entregar riquezas para quem tem o coração nela. Deus não vai entregar dinheiro para quem o seu Deus é o dinheiro. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer dar riqueza para o povo do Senhor, mas nós precisamos ser livres.